pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. Uma alegria muito grande para todos nós, porque este podcast, que está sendo pensado há muito tempo, planejado com tanto amor e carinho, ele acaba de nascer. Por isso, nós estamos em festa, né, pessoal? Uma salva de palmas! Tem toda uma galera aqui por trás, trabalhando nas câmeras, trabalhando nos microfones, trabalhando ali na operação de áudio. E olha, toda uma produção aí que demorou bastante tempo para que esse podcast chegasse até você neste momento, aí onde quer que você se encontra. E eu quero convidar você para um bate-papo muito especial. A AD3 Comunicação Católica é esta agência que está a serviço da tecnologia, a serviço da igreja, e você vai conhecer um pouco desta história. Então, claro que no primeiro episódio eu estou aqui com o Anderson, também com a Fernanda, que são os fundadores da agência, e vai contar um pouco desta bela história, desta trajetória que está completando 10 anos, os marcos, os desafios ao longo de toda esta linda história, as novidades, tudo aquilo que vem pela frente. E este podcast, ele vai ter a finalidade de sempre estar trazendo aqui para você temas ligados à tecnologia, à comunicação. Então, você que trabalha na sua paróquia, você que trabalha com a comunicação e que quer ficar por dentro aí do que há de mais moderno na tecnologia, no mercado católico, então você vai sempre acompanhar um conteúdo muito bacana por aqui. Então agora vamos direto ao assunto, abrindo então este primeiro episódio do nosso podcast. Anderson, Fernanda, sejam muito bem-vindos. Olha, Ana, eu que agradeço. É uma felicidade imensa, né, esse primeiro episódio, nascendo esse podcast. E já era um sonho. E você que entrou também para poder fazer parte desse sonho nosso. Eu que estou muito feliz. Fernanda? Realmente é um filho que foi gestado aí desde o ano passado com essa ideia que a gente comentou com você. E agora essa ideia tomou forma e estamos gravando o nosso primeiro episódio. Estou bem feliz. Assim que nós abrimos aqui o episódio, eu fui imaginando aquele som do coraçãozinho batendo, forte, depois a criança ali que sai, que chora, mas aquele choro de alegria, porque é uma vida que nasce, uma vida que é celebrada. E muito mais, esse podcast, né, além de trazer vida, ele tem essa missão de focar especialmente nos comunicadores católicos, o pessoal também que gosta de fotografia. A gente vai poder compartilhar aqui juntos tantas experiências e você vai ficar conectado, você vai ficar atualizado. E a AD3 Comunicação Católica tem essa missão. E eu gostaria de começar perguntando, então, para o Anderson, né, e o pessoal também que está acompanhando, por que ele escolheu AD3? Ele vai explicar para a gente o significado, né, Anderson? Então, esse significado, esse nome, né, já tem bastante tempo já, tá? Eu carrego esse nome desde do segundo ano na faculdade. Foi lá aqui na Universidade Estadual de Londrina, e eu recordo bem que era necessário que cada aluno fizesse uma marca, né? Cada um tivesse a sua marca. E lá na hora, assim, eu não sabia que marca que eu criava, né? Qual seria o nome. E na hora me veio na cabeça meu nome, eu queria que tivesse o meu nome nessa marca, e aí seria a minha profissão, né? Que eu sou designer, e eu carrego comigo sempre essa questão da igreja, do cristianismo e tudo mais. E aí me vem a Santíssima Trindade através do número 3. Aí por isso que nasceu o AD3, Anderson Designer e a Trindade comigo. E a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, abençoando aí a AD3. Então, uma inspiração que veio há tantos anos no seu coração, e lá nos inícios, a gente sabe que geralmente começa de uma forma pequena e vai evoluindo. Quais foram os primeiros passos dados pela AD3? Você já começou num escritório, ou de repente num quarto, na sua casa? Como que foi essa evolução? Não foi nada de escritório, não foi nada disso. Na verdade, assim, os primeiros passos, inclusive eu tenho até o primeiro projeto que eu fiz, foi eu, o Anderson,
e a Josi. Eram os 3 amigos lá na sala de aula. Nós fizemos um cartaz para um evento que estava acontecendo na universidade. Esse foi o meu primeiro trabalho. Mas assim, o primeiro trabalho focado com a igreja mesmo já foi desde quando eu fui aluno, que eu já fazia alguns trabalhos com o Padre Toninho, né? O Padre Antônio Naufel. Ele era ali da paróquia São José Operário, inclusive a paróquia que eu sou paroquiano. Hoje o nosso pároco é o Padre Dirceu. E ali eu comecei a traçar alguns trabalhos, algumas coisas eu fiz até na mão mesmo, sabe? Mas ali assim, ainda não despertava algo assim profissional, era mais algo para ajudar a igreja, ajudar na comunicação. E não existia pastoral da comunicação. Olha só, hein? E a Fernanda, mais de 10 anos atrás, o Anderson contando aí como tudo começou, onde você estava naquele momento? Você já estava junto com o Anderson? Pelo que eu sei, que a gente já conversou de alguns momentos da história de vocês, inclusive tinha algumas afinidades, você com a moda, o Anderson trabalhando por esse meio também do designer. Como a história de vocês se entrelaçou? Como a Fernanda também chegou e entrou com tudo na AD3? Então, é mais curioso que pareça, nós dois viemos da área da moda, né? Eu sou formada em estilismo em moda pela UEL e eu trabalhei na minha área durante 5 anos como modelista, estilista. E nós não nos conhecemos na faculdade, né? Mas nós cursamos a mesma universidade. Mas somente depois de já alguns anos já casados, eu resolvi fazer uma pós-graduação, MBA em marketing, e eu já tinha parado de trabalhar com a moda, já não estava mais na área, e a AD3 começava ali a brotar, né, um embrião, era acho que o Anderson e mais uma pessoa, e então eu, de certa forma, compartilhava daquela realidade da AD3, com a questão da igreja, e eu resolvi, o meu TCC, eu resolvi estudar um pouco sobre comunicação católica e desenvolvi o meu TCC voltado o marketing aplicado para paróquias. Então, assim, foi aí que eu mudei completamente de área e tive essa mudança brusca aí na minha direção profissional. E então, eu acredito que, não sei dizer, uns 7 anos que eu tô na AD3. Isso. Seria, não desde o início, né, não desde a fundação, mas há uns 7 anos eu comecei a fazer parte do time da AD3, que antes, lá nos primórdios, ela fazia mais a questão gráfica de jornais, impressos, a gente não estava assim tão inserido na tecnologia nesse tempo, né? E então eu comecei a fazer parte do marketing e é o meu trabalho hoje na AD3. Então, a Fernanda, até só abrindo um pouquinho aqui, porque a Fernanda falou que nós viemos da moda, né? Mas é assim, quando eu formei, eu fui trabalhar com design de produto. Eu formei em design gráfico, porém fui trabalhar com design de produto. Eu desenhava acessórios femininos. Então eu desenhava bolsas, cintos. Então a gente trabalhava naquele sistema private label, né? Então eu desenhava meu produto e as grandes marcas que tem no Brasil, eles compravam, digamos, o nosso desenho, o nosso modelo, e eles colocavam na linha deles no portfólio dos produtos lá. E assim depois, a história foi se cruzando. Aí foi se cruzando. Mas eu conheci a Fernanda mesmo, ela não comentou aqui, acho que é até legal falar. Nós que viemos da tecnologia e tudo mais, redes sociais, nós nos conhecemos pelo Orkut. Olha, Orkut, minha gente! Quem aí é da época do Orkut, hein? Foi pelo Orkut. E foi assim, porque o Orkut foi uma das primeiras redes sociais, né? Assim, a que mais de nome mesmo foi praticamente a primeira. E quando eu conheci ela, nós meio que nos mantemos assim, meio em sigilo, né? Porque era muito... Hoje falar que conheceu pela rede social é tranquilo. Mas isso há 13 anos atrás era motivo 16. meio de... 16 anos, né? Opa, desculpa, 16 anos atrás, isso era meio estranho, né? Conhecer uma pessoa por uma rede social. E nem falava rede social, não, né? Era Orkut. Orkut.
E uma coisa que eu acho muito interessante, já que a gente entrou na questão assim de família, né? Vocês se uniram, estão juntos na empresa aí há tantos anos e trabalham no dia a dia juntos. Depois a gente inclusive vai falar sobre isso, porque tem pessoas que estão nos acompanhando, marido, mulher, casal de namorados que também trabalham nessa área juntos da tecnologia e deve ter os desafios, né? Porque já convive na casa, já convive em outros lugares e conviver também no trabalho tem os seus desafios. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho muito interessante a questão de... Vocês falaram da formação que cada um teve na faculdade, mas é interessante perceber também, conversando com vocês, que a arte é algo que permeia a história da família de vocês, seja na parte da música, seja na parte de design. E a gente vê também as crianças, né, que de vez em quando aparecem aí nas redes sociais da D3, a Raquel, o Luiz Antônio, e a gente já percebe assim um talento muito latente. Vendo ali uma obra de arte, um desenho da Raquel, a gente fala, caramba, né? Parece que vem mesmo do sangue. Mas por que eu estou entrando neste detalhe? Porque às vezes alguém que está nos acompanhando, é um conteúdo aí voltado para comunicação católica, para arte, para designer, enfim, desenhos. E a pessoa fala assim, nossa, mas meu pai, minha mãe, de repente não trabalharam com isso, mas eu tenho muita vontade. Será que realmente é possível só quando vem de dom, ou o dom ajuda, ou, por exemplo, se eu quero estudar, eu quero conhecer, mesmo sem ter alguém na minha família que seja voltado para a arte. É possível buscar um estudo, até depois a gente pode, né, nos próximos episódios, conversar com os meninos, como que foi o processo de cada um para chegar até a arte. Mas eu gostaria que vocês falassem também que, independente assim do talento natural, alguém que queira, eu quero tanto ir para a área da arte, da comunicação católica, trabalhar com designer, aprender artes. É possível, Anderson? Então, assim, eu venho, na verdade, eu não sou de Londrina, é a minha cidade, eu nasci em Umuarama, porém eu morava em Francisco Alves, uma pequena cidade de 5 mil habitantes, ali próximo Guaíra, um pouquinho para frente de Umuarama. Meu pai foi professor de matemática, química e física. Então, assim, nessa área de artes e tudo mais, na família não tem ninguém. Meu irmão mais velho, ele fez matemática, um abaixo de mim fez contabilidade, e daí tem o Tiago também, que está fazendo, acho que, jornalismo agora, e a Eloá, que ela é advogada. Então, assim, na minha família não tem nada ligado a essa nossa área, né, de atuação. Foi assim, acho que tudo brotou em mim, porque também eu vejo assim muito, foi meu primeiro emprego aqui em Londrina. Eu trabalhei numa empresa que se chamava CDI, era Centro de Desenvolvimento da Informática. E ali eu acompanhava um pouco o pessoal de design trabalhando, e eu sempre gostei muito de criar. Eu desde pequeno, eu tinha aquela coisa de criação, eu fazia pipa, fazia carrinho de rolemã, e vendia, e também eu era muito de criar e vender, eu gostava de fazer empreendedor, negócios, hein? eu gostava de fazer negócios com aquilo, né? E aí eu acho que foi unindo tudo isso, e conhecendo a igreja e vendo a necessidade da comunicação na igreja, mas assim, eu vejo que se você busca, se você tem um interesse, corre atrás desse sonho, porque é muito gratificante trabalhar nessa área nossa, voltado principalmente, que eu falo, né, trabalhando para a igreja, para mim é fantástico. Já na sua família, eu acho que a Fernanda comentou uma vez de um tio, alguém assim que é voltado para essa questão das artes, né, Fernanda? Sim, eu tenho na família já tios que desenham, que um tio que já faleceu, ele desenhava muito bem, inclusive minha tia fala que os desenhos dele eram muito parecidos com os meus. Eu sempre desenhei, desde pequena, igual a Raquel, sempre criei, gostei de cores, de tudo que é artístico, só que eu acredito muito que a prática supera o dom, eu acredito muito nisso. De uma pessoa que talvez se imagina que não tem o dom, que não nasceu com aquele dom, mas com o trabalho do dia a dia, o esforço e a vontade de se desenvolver naquela área, ela pode superar alguém que nasceu com esse dom. Acredito muito nisso. Me veio até à mente agora, tem uma frase de Santo Agostinho que diz que Deus ele sempre abençoa o esforço da busca. Exatamente. Isso até se transformou numa música católica aí, de uma grande cantora, Celina Borges. Então, isso é muito interessante. Se você tem interesse, se você busca, você vai dando passo, você vai correndo atrás, você vai se esforçando, vai aprendendo, e Deus ele vai abençoando o esforço da sua busca. Anderson, você disse então que
tudo começou lá atrás, pequenininho, que não tinha um escritório, mas teve um padre aí que foi o primeiro, que ajudou. E depois, assim, os primeiros passos que a agência foi dando, os primeiros clientes que foram chegando, como foi para você ir administrando, absorvendo tudo isso, pensando na possibilidade de crescimento, de novos clientes que viriam? Como que foi esse processo para você? Então, esse processo, no fundo, nasceu pela minha mãe. Porque eu ainda não enxergava esse processo. Eu estava ainda muito focado naquilo que eu já trabalhava, que estava ligado à moda, né? E a minha mãe sempre falava, nossa, olha que interessante isso que você já trabalha, que você já ajuda na sua paróquia, por que você não leva isso para outras paróquias? E chegou num certo momento que eu falei, não, acho que é isso. Eu acho que isso daria para a gente estar trabalhando cada vez mais em cima. E aí, aqui na própria Arquidiocese de Londrina, eu fui lá, mais um irmão meu, o Robson, e nós conversamos com a administração da época e nós assim, mostramos um pouco do nosso trabalho na parte de criação gráfica e tudo mais. A gente já sabia que já era uma necessidade da própria Arquidiocese de Londrina e com isso nos deram uma abertura, uma possibilidade, como se fosse algo para a gente iniciar um trabalho. E claro, acho que nisso eles já estavam avaliando a gente, né? Então, até então, o coordenador da ação evangelizadora era o padre Joel Medeiros. Então, ele também deu essa abertura para a gente também. E com isso nós iniciamos nosso trabalho aqui na Arquidiocese de Londrina. Mas foi iniciar o trabalho, mas apenas eu na criação. Só tinha eu e mais esse meu irmão que fazia alguns contatos. Só nós dois. E depois desse passo, vocês adquiriram um espaço físico? O que foi vindo a partir deste primeiro trabalho seu com seu irmão? Como que as portas foram se abrindo e os primeiros trabalhos foram chegando? Isso, aí o que aconteceu? Aí foi um fato bem curioso, né? Assim, talvez assim, eu possa esquecer de alguns nomes que acho que qualquer coisa. A Fernanda pode entrando aí, sim, viu, Fernanda? Até para quem está assistindo, não citou meu nome, já peço desculpas, mas assim, é porque já vem de longa data, né? Vamos colocar aí, são 10 anos, né? E aconteceu com o nosso bispo, era o bispo Dom Orlando Brandes. E como eu já estava fazendo esse trabalho na arquidiocese, ele percebeu em nós, né, um talento para comunicação. E aí nisso eu já estava com um escritório na minha casa, eu morava até então no Jardim Bandeirantes. E aí o bispo, ele convidou, daí nesse dia eu e o Tiago, nós fomos entregar uma agenda para ele, que eu havia feito uma agenda bem bacana, tinha as liturgias do dia, isso foi em 2014. E aí ele bateu assim nas minhas costas e falou assim, nossa, você poderia participar aqui da Pastoral da Comunicação, você e o Tiago, que nós não temos a Pastoral da Comunicação. Nós começamos a construir o site da Arquidiocese, o primeiro site. Isso. Mas assim, não tinha escritório, não tinha algo assim, computadores, não, era tudo um computadorzinho ali, eu mexendo, o computador travando, e ai meu Deus, o que está acontecendo? E foi assim, bem com bastante sacrifício, mas sempre muito gostoso. Mas assim, ao longo da nossa conversa aqui, deste bate-papo, espero que você esteja gostando do nosso primeiro episódio do AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica, conversando hoje aqui com os fundadores da agência, o Anderson e a Fernanda. E ao longo dos próximos episódios, você vai conferir muita coisa boa, voltado para a tecnologia, para a comunicação católica. O Anderson estava falando aqui, nós paramos na parte que ele ainda trabalhava ali da sua casa, num escritório dentro de casa, no Jardim Bandeirantes, e aí a gente vai seguindo essa história, tem muita coisa ainda para a gente conhecer da AD3 Comunicação Católica, e se você estiver gostando, vai curtindo, vai comentando, porque com certeza vai ser uma experiência, uma troca, um aprendizado muito grande entre nós e também entre você. Se você já trabalha com a comunicação católica, mande um recadinho para a gente, fale aí como esse podcast vai poder ajudar com conteúdo. Se você quiser também trazer dicas, sugestões, elas serão muito bem-vindas.
Anderson, então você parou ali no Jardim Bandeirantes, ainda estava com alguns poucos trabalhos, depois entrou a Pastoral da Comunicação no meio de tudo isso. Acredito que daí vocês já estavam, né, nos primeiros anos de casado, talvez já tenha tido o primeiro filho. Então eu gostaria, segundo, né? E aí eu gostaria também que vocês contassem como foi essa evolução de uma família trabalhando junta na comunicação católica e os passos, né, que iam vindo, os desafios novos que iam chegando, novas possibilidades, novos crescimentos. Como vocês foram abraçando tudo isso? Se a Fernanda também quiser detalhar um pouquinho aí pra gente, né, Fernanda? Conta pra quem tá acompanhando o nosso podcast. Nesse tempo, eu acredito que quando a gente morava nesse lugar, foi quando eu estava desenvolvendo meu TCC e logo nós começamos, eu vi ali como que eu vou falar? Uma migração dessa parte jornal, gráfico, nós começamos a sair daquilo pro digital. Começamos ali, então, o desenvolvimento de sites, ainda não existia aplicativo nesse tempo, nesse sentido, né? E nesse tempo eu tive a minha segunda filha, né, Raquel, e eu comecei a trabalhar com o Anderson, então, na D3, né? Eu vejo que essa mudança, né, até profissional para mim, foi assim, eu me sinto muito feliz de hoje trabalhar com a igreja. Assim, nossa, mas você veio da moda e hoje você trabalha com a igreja, o que tem a ver? Sempre fui católica, né? Então, assim, hoje eu vejo uma graça de Deus poder trabalhar para a igreja católica, que já é algo que nós acreditamos, que nós temos isso muito latente no nosso dia a dia, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Então, a D3 então, foi crescendo, aos poucos novos clientes chegando, novas pessoas ali entrando para somar com a gente, no nosso time. E foi um tempo muito, muito gostoso, né? Saindo lá da nossa casa e começando a pensar num espaço também só nosso, só para D3. Isso, assim, até esse espaço que nós estamos aqui agora, no fundo, tá muito pequeno pra gente. Porque hoje aqui nós conseguimos trabalhar num número máximo de pessoas, que nós estamos aqui em 7, né? E os demais todos estão remoto. Mas assim, até a Fernanda falou algo assim que é interessante, porque assim, nós somos uma agência de comunicação católica feita por católicos. Né? Aqui todos, né? Até é a primeira pergunta que eu faço quando entra uma pessoa para somar nosso time. Qual religião que você é? Você é católico? E nós temos essa exigência, ser católico. E católico praticante, né? Eu faço parte da Pastoral da Comunicação, porém, nós somos também, temos o nosso grupo, a nossa pastoral que nós participamos. Eu sou acólito e nós somos totalmente ativos. Até tivemos um retiro agora recentemente, começou na quinta-feira, foi até o domingo, né? Todas as manhãs nós rezamos as laudes, eu e a Fernanda juntos, todas as manhãs. Aos domingos nós rezamos também as laudes com os nossos filhos, né? Porque nós sabemos que é necessário transmitir a fé aos nossos filhos. Não se pode perder, né? Essa transmissão da fé aos nossos filhos, né? Até eu falo para ele, olha, tanto para o Luiz Antônio como para a Raquel. Eu falo, olha, às vezes o papai não sabe se o papai vai deixar uma herança para vocês grandiosa, mas a maior herança que nós podemos deixar é a nossa fé, a Igreja Católica, né? Então, assim, isso está enraizado em nós. E trabalhar para a igreja, né? A cada trabalho, a cada job, a cada projeto, né? Eu falo que talvez é o que vai me levar para o céu. Por quê? Porque talvez eu poderia estar fazendo um outro trabalho por aí, né? Eu até falo, eu já falei algumas vezes, o pessoal já riu bastante sobre esse job, né? Uma vez eu fui convidado, quando eu comecei a trabalhar com site e tudo mais, eu fui convidado para fazer um site de garotas de programa. Como assim? Um site de garota de programas? Exatamente. Acho que talvez ele que brotou até a vontade de trabalhar com um programa, né? Com um sistema, com um site. Tô brincando. Calma aí que o Anderson vai explicar, gente. Brincadeiras à parte. Tá, eu fui convidado para fazer um projeto desse e eu ainda deveria fazer a parte fotográfica também. Né? E ali, assim, eu já tenho por mim que não. Né? Eu recusei esse projeto, esse trabalho.
E assim, hoje eu falo que vai me levar para o céu porque estou em contato todo dia com a liturgia diária, com o santo do dia, e é um trabalho, uma campanha que tem que ser feita para a igreja. Então assim, eu vou cada vez mais conhecendo a igreja, conhecendo o nosso carisma, conhecendo a história dos santos. E o legal disso tudo é que eu e a Fernanda, a gente compartilha com nossos filhos, todos os dias. O nosso pároco, ele sempre fala que nós devemos ter um santo de adoção, né? Devoção. De devoção. E todos os dias nós conversamos com os nossos filhos, né? Sim que é possível. Sempre uma história de um santo para poder também eles beberem dessa mesma água. Esse contato que nós temos, né, todos os dias, estudando sobre um santo para poder produzir um texto, com a liturgia das horas, né? Isso tudo, esse conteúdo que muitas vezes nós consumimos para o trabalho, ele acaba nos evangelizando, porque o contato com ele não é profissional, né? Aquilo te toca, né? Somos católicos, então aquilo também abastece a nossa fé. Então, sempre que às vezes eu vou estudar sobre um santo do dia para fazer um texto, e eu falo, nossa, a Raquel ia adorar saber essa história. Aí à noite eu chego e conto para eles, e eles sempre ficam muito interessados. O bacana, conforme vocês vão falando, a gente percebendo que o que se vive aqui dentro da AD3 Comunicação Católica é a experiência do trabalho santificado. É aquilo também que São Bento pregava, né? O que vive a regra beneditina, ora et labora, oração e trabalho, e as duas coisas que se comungam, né? Que são vividas juntas aqui. Então vocês vivem, nós podemos dizer, e é importante que você que está acompanhando saiba que tudo aqui é feito regado, além do conhecimento, que é importante, todo mundo que trabalha aqui tem uma formação, estudou, se aperfeiçoa e busca cada vez mais conhecimento na área. Só que o diferencial é exatamente isso que o Anderson está falando. Por ser uma agência voltada para a comunicação católica, todo esse empenho, e não é algo que é forçado, já está na essência de cada um aqui. Cada um tem a sua paróquia, cada um tem a sua vivência. O Anderson e a Fernanda compartilharam da realidade deles. Então, aqui é vivido a experiência do trabalho santificado, o trabalho que é feito permeado pela oração. Quantas vezes nós estamos aqui no dia a dia fazendo os textos, agendando, criando conteúdo, e o Anderson ali com aquele canto gregoriano de fundo, que faz muito bem para a nossa alma. Então a gente troca também aqui as nossas experiências, aquilo que a gente vive nas nossas comunidades, e isso é muito bom. A gente vai fazer uma pequena pausa. Nesse pequeno intervalo, eu convido você a acompanhar este clipe aí, as imagens que nós preparamos, mostrando aqui um pouco dos bastidores da AD3 Comunicação Católica. E olha, tem muito mais para o Anderson e a Fernanda compartilhar conosco. Inclusive, nesses 10 anos de história, olha, não foi fácil chegar até aqui. Eles foram dando passo, Deus foi dando chão, e hoje Deus tem confiado coisas grandiosas. Uma delas foi que, recentemente, a AD3 Comunicação Católica desenvolveu o aplicativo lá do Santuário do Despojamento. Inclusive, no nosso próximo episódio, a gente vai conversar especialmente sobre o Santuário do Despojamento, a devoção aqui que nós temos ao Beato Carla Cutis. Mas eu quero convidar você, vou pedir para o Anderson, para a Fernanda passar o site, passar o nosso Instagram, para você que está chegando agora conhecer melhor ainda o trabalho da AD3. E, na volta, a gente vai, então, conversar sobre este marco, essas coisas grandes que Deus tem confiado à agência, porque a palavra diz, né? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. E a AD3, ela tem buscado esta fidelidade no pouco, e a cada dia que passa, o Senhor tem nos confiado mais. E a gente acredita que se Ele confia, Ele vai também capacitando que a gente realize esta obra de acordo com a sua vontade. Então curte aí. Fernanda, endereço do nosso Instagram e também o site para que o pessoal possa acompanhar. @AD3 Comunicação Católica. @AD3 Comunicação Católica. E o nosso site é ad3comunicaçãocatólica.com.br.
Muito bem, depois também voltando, o Anderson vai falar aí na prática como funciona o dia a dia aqui, a rotina da D3, você que tem interesse, que quer saber mais sobre os aplicativos que são desenvolvidos aqui, que podem ajudar a sua paróquia, a comunicação aí onde você atua. Um minutinho só, a gente volta aqui com o AD3Cast, espero que você esteja gostando muito e curtindo também. Acompanhando o AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. Hoje o primeiro episódio. Por isso, estamos em festa. Nosso coração está transbordando de alegria porque nasceu o nosso tão sonhado, tão desejado, tão esperado podcast. E antes de dar sequência a este bate-papo aqui com os fundadores da AD3 Comunicação Católica, eu quero mais uma vez convidar você a entrar lá no Instagram, você digita lá na busca AD3 Comunicação Católica, vai lá no Google também, AD3 Comunicação Católica, você já vai cair no site. Tem muito conteúdo especial para você que trabalha com comunicação, marketing, enfim, você vai gostar muito. Eu convido você também a convidar outras pessoas a conhecerem melhor o trabalho da AD3, que tem crescido a cada dia. Isso é muito bom porque, disse no bloco anterior, a quem é confiado e a pessoa vai ali trabalhando, vai investindo e aí a obra vai se frutificando. Se você é fiel no pouco, Deus ele vai confiando mais. Mantenha-se no seu foco, no seu objetivo. Você que trabalha nessa área pode ter certeza que as portas também serão abertas para você. Então curte lá, compartilha. É muito bom saber que você está aí conosco, acompanhando, conferindo este conteúdo promovido pela AD3 Comunicação Católica. O Anderson foi falando aqui de maneira tão bonita como a oração, ela permeia tudo aquilo que é feito, porque ele sentiu no coração este carisma de se trabalhar com a comunicação católica. É normal que em outras agências se trabalhe em diversos nichos, enfim, mas focamos aqui na comunicação católica e procuramos fazer isso com excelência, com qualidade, para entregar o melhor resultado para os nossos clientes. Então, Anderson, atualmente nós estamos aqui num prédio, né? Você já disse que esse local está pequeno, mas é daqui que, por enquanto, a gente continua sendo fiel, na certeza de que muitas coisas novas virão aí pela frente, o pessoal que vai continuar acompanhando vai ficar por dentro de todas as novidades, mas eu gostaria então de voltar aqui com você, porque são 10 anos de história que completamos neste ano de 2023. Ao longo deste tempo, que você e a Fernanda compartilhassem um pouquinho, assim, se teve um momento difícil, se em algum momento vocês pensaram, tipo assim, não, eu acho que isso não é pra gente, talvez a gente vai desistir. Eu tô fazendo essa pergunta porque, às vezes, quem entra para essa área sabe das limitações que muitas vezes, até mesmo nas paróquias, não se tem um investimento, a pessoa desanima. Aí, de repente, ouvindo o testemunho, o depoimento de vocês, que talvez vocês tenham sim passado por isso, porque foram muitos desafios, essa pessoa fale, não, é possível, eu não vou desistir, eu vou seguir lutando, porque eu acredito na importância da comunicação, eu acredito na importância do belo, de um trabalho bem feito para a obra de Deus. Então, teve esse momento na vida de vocês que vocês se questionaram, será que é isso mesmo? Será que a gente segue por aqui? Será que a gente muda para outro lado? Como foi? Teve sim, teve 2 grandes momentos que eu me recordo bem. Bom, o primeiro assim foi nesse início, que daí eu, digamos, fiquei totalmente focado nessa questão de trabalhar para a igreja, né? Trabalhar para as paróquias, né? E eu desliguei de todas as outras partes financeiras minhas que eu tinha, digamos, de entrada, né? E eu fiquei totalmente focado no segmento católico. Mas assim, trabalhar também para a igreja requer também a questão
O padre tem que ter uma aprovação do padre, tem a aprovação do conselho econômico. E não é fácil também, né? Porque também muitas paróquias também têm a dificuldade financeira. E também algumas, assim, no sentido de que talvez isso não é um investimento, é um gasto, né? Então, assim, muitos padres, ou talvez não só padres, né? Pessoas também da parte do financeiro, né? Do conselho econômico, têm visto que é algo assim, que é um gasto para a paróquia, né? E outros já entendem que é um investimento. Então, assim, já tivemos algumas dificuldades, sim, financeiras em relação a isso, porque daí tem a empresa, tem os gastos e tudo mais, e aí você vai trabalhando, buscando novas paróquias e tudo mais, mas graças a Deus o Senhor sempre foi providenciando novos clientes para nós, né? E um segundo ponto, sim, tivemos o cliente, mas e aí a mão de obra, né? Então os clientes, sim, graças a Deus sempre novos clientes, novas paróquias, santuários e outros, né? E aí chegou o momento, e agora? E as pessoas para fazerem parte dessa história, né? Porque, assim, além de ser profissional, entender, né, do trabalho, do ofício, do design e tudo mais, mas também tem que ter um carisma católico, né? Então, assim, aí que foi o mais difícil. Na verdade, o mais difícil foi encontrar as pessoas certas para fazerem parte da D3. E eu sei que hoje nós temos o melhor time. Tenho certeza, nós temos o melhor time. Uau, isso aí, hein? O pessoal ali atrás tá comemorando, tá vibrando. Muito bem, galera. Depois você vai acompanhando aqui as imagens, né, que a gente vai mostrando para vocês. Vocês vão conhecendo um pouquinho também desse time aí, nota 1000. Não tá todo mundo aqui, mas a gente vai colocando as imagens para você ir conhecendo. Fernanda, gostaria de complementar, porque você esteve, vai continuar com o Anderson aí em todos esses momentos, nos momentos alegres, nos momentos difíceis. O que foi mais desafiador, mais marcante assim para você neste tempo? Interessante que o que eu vou falar destoa do que ele falou. Para mim, a pandemia foi o início da pandemia foi um marco, assim, um divisor de águas para nós, para D3, porque quando a pandemia começou, nós tínhamos acabado de alugar esse espaço. Nós estávamos, assim, comprando móveis, investindo aqui, né, na estrutura da D3, e a pandemia, de repente, aconteceu, né? E nós voltamos para casa, a D3 que estava para ser inaugurada nesse espaço que nós estamos agora, nós voltamos para nossa casa, e agora? O que vamos fazer? E nós ficamos com essa sala fechada mais de um ano, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E todos os meninos, cada um na sua casa, respeitando toda a questão da pandemia, aquele medo do novo, do que estava acontecendo, né? Não sabíamos o que ia acontecer, um momento muito triste. E o Anderson, ele se pegou extremamente preocupado com como que vamos fazer agora, porque as paróquias estavam também, elas foram atingidas principalmente no sentido de receita, o financeiro, e tinha que fazer alguns cortes, né? Estava tudo fechado, aquele momento assim muito difícil. Só que foi aí que o contrário aconteceu. De repente, as paróquias, os padres, eles se viram necessitando mais ainda da comunicação. Porque se as pessoas não podiam ir à missa, se as pessoas não podiam rezar na igreja, a missa ia até elas através da transmissão. E foi aí que nosso trabalho se fez ainda mais necessário. Então, assim, foi um momento que, sim, triste, né, por tudo que passamos, mas também eu vejo como a comunicação, ela fortaleceu as pessoas nesse momento. Como a comunicação, ela fez com que a fé das pessoas se fortificasse, né, diante da crise, diante do medo, diante da solidão. E então, o nosso trabalho foi ainda mais necessário. Foi um tempo que nós trabalhamos 3 vezes mais, né? Eu ainda estava com medo, o que ia acontecer com a D3 nesse tempo, né? Mas foi o contrário. O nosso trabalho, de repente, ele foi ainda mais necessário. E nós percebemos como as paróquias que já contavam com a comunicação, não só da D3, mas que tinham uma estrutura de transmissão, uma estrutura para poder levar para as pessoas a missa, né, a palavra de Deus, como essas paróquias, elas, digamos, saíram na frente, né, como elas
conseguiram contornar um pouco a situação, enquanto as outras não conseguiram. A gente pode dizer, claro, né, que a pandemia ela foi esse divisor não somente para toda a humanidade, mas dentro da igreja de forma muito especial. E repetindo o que você falou, o quanto a comunicação, esse serviço de tecnologia, de câmera, de imagem, de ação, de vídeos, enfim, foi essencial para que a Eucaristia, para que os momentos de oração chegassem na casa dos fiéis, trouxessem, né, conforto diante de perdas, diante de situação tão triste que a pandemia nos trouxe. E falando em divisor de águas, a gente sabe que o tempo aqui passa muito rápido, né? A gente precisaria de horas para contar aí uma trajetória de 10 anos de história, mas nós teremos muitos episódios pela frente, a gente vai sempre voltar, vai falar, vai destacar o trabalho da D3, mas já que a Fernanda entrou na pandemia, que eu vou comparar assim, como se fosse, digamos, um momento de tempestade, uma nuvem negra que veio, e a palavra diz, né, que depois da tempestade vem a bonança, as portas se abriram, a comunicação na igreja se reinventou e é algo que veio para ficar. Hoje as missas aí são transmitidas pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim, e tudo isso tem sido muito importante. A D3 foi pioneira também nesse sentido, entrou junto, chegou aí para levar a evangelização através da comunicação. Mas agora eu gostaria de me deter que ao longo desses 10 anos de vitórias, de conquistas, de lutas, recentemente vocês tiveram a graça, né? A Fernanda vai poder compartilhar um pouquinho melhor, o Anderson também, da entrada do Beato Carla Cutis na vida de vocês, porque eu estou trazendo ele já agora aqui, né? Inclusive tem uma relíquia aqui na minha mão, a gente vai adentrar mais nessa história, porque era algo que a gente não esperava, mas eles foram dando os passos, sendo dóceis à vontade de Deus. Um dia, acompanhando uma transmissão pela televisão, era a missa de beatificação do Beato Carla Cutis, um jovem de 15 anos que usou também de todas as tecnologias. Ele é do nosso tempo, ele faleceu no ano de 2006 e deixou um grande legado, acabou se tornando aí o padroeiro da internet, dessas novas formas tecnológicas, e ele entrou de cheio também na história da D3, e tudo isso começou a se tornar esse marco, esse divisor de águas na história da D3, que chega nesses 10 anos com essas portas se abrindo, com novos trabalhos vindo pela frente. Então, Fernanda, eu gostaria de começar, né, essa parte do Beato Carla Cutis com você, inclusive depois num próximo episódio que a gente está preparando aí, que será muito, mas muito especial, diretamente da cidade de Assis, na Itália, lá onde abriga, né, o corpo do Beato Carla Cutis, no Santuário do Despojamento. Mas por quê? Por que ele chegou na história da D3 e por que a gente segue com ele, sendo considerado o nosso patrono, tudo aqui, todo o trabalho, a gente pede a sua intercessão. Fernanda, como o Beato Carla Cutis, então, chega trazendo esse divisor de águas na história da D3? Eu conheci a história do Beato Carla Cutis no Facebook, um vídeo que eu vi sobre a vida dele, né? E me chama a atenção a juventude, né? Ele tão jovem, tão cheio de vida, e faleceu aí com seus 15 anos, decorrente de uma leucemia. E eu, como mãe, né, já despertou aquele sentimento, nossa, 15 anos, tenho um filho também, de 12 anos. E um tempo depois aconteceu a beatificação, era pandemia, todos em casa, fechados, né? E nós acompanhamos a beatificação do Beato, foi muito emocionante para nós. Eu comecei a contar a história dele em casa, para o Anderson, para os meus filhos, e me chama a atenção que o meu filho, que é bastante agitado, que não para assistir nada, ele parou, assistiu e ficou bastante emocionado. E ele me perguntou, mas quem é esse menino? Por que ele está sendo levado para esse lugar? E eu expliquei que era uma beatificação. E foi então que a história do Beato entrou na nossa família e cativou assim muito os meus filhos, chamou muito a atenção deles. Os dois ficaram emocionados, especialmente o Luiz Antônio. E então, a partir disso, nós começamos a
eles só falavam sempre dele, perguntava, e eu fui atrás também para conhecer um pouco mais da vida dele, para explicar para as crianças. E então, nós temos o costume de rezar o terço, e as crianças, eles falavam, Beato Carla Cutts, rogai por nós. E eles até disputavam quem falava primeiro. E então, o Anderson, ele falou, expliquei que ele tinha uma relação muito, muito íntima com a internet, né? Ele evangelizava através da internet, num tempo que ninguém fazia isso. Ele foi aí muito original, né, nas suas ações, nas redes sociais. E o Anderson falou, nossa, esse menino que está tão ligado com a internet, com a comunicação, com a tecnologia, o corpo dele está em Assis e ele não tem um aplicativo próprio. E nesse tempo nós estávamos já trabalhando com aplicativo, desenvolvendo aplicativos, né, foi o início da plataforma. E então o Anderson entrou em contato com o Frei Carlos Acácio, que é brasileiro, que mora em Assis há muito tempo, reitor do santuário. E nós tivemos esse primeiro contato com a Itália, né, com o Frei, que eu achei que assim, seria impossível, né? Nós tão pequenos aqui em Londrina, desenvolver um trabalho para o santuário, para o nosso, digamos, nosso padroeiro, né? Que trabalhamos com a comunicação, e ele nos inspira a cada ação, a cada dia. E então o Anderson fez esse primeiro contato e de cara nós tivemos uma mensagem que já nos encheu de alegria, que nos contagiou de forma que ali já brotou uma amizade nossa e do Frei. E aí o Anderson também pode contar um pouquinho, né? Você que entrou em contato com o Frei Carlos, como foi essa recepção assim num primeiro momento? Houve uma abertura grande? Conta pra gente. Então, assim, na verdade, antes de entrar em contato com o Frei Carlos, eu gosto muito da simbologia, né? Eu tenho uma coisa assim muito, porque a igreja no fundo ela utiliza muito da simbologia, dos sinais, né? E também isso vem da minha profissão também. E eu comecei a ver essa questão da relação dele com o Brasil, do Beato Carla Cutts com o Brasil, né? O dia dele, dia 12, o primeiro milagre aqui no Brasil. Aí o Frei, o padre que cuida dele lá do corpo, onde está a tumba e tudo mais, um brasileiro, e também chama Carlos. Eu falei assim, nossa, mas quanta relação que ele tem com o Brasil, né? Eu falei assim, mas agora poderia ter uma nova relação, né? O aplicativo dele também feito por brasileiros, né? Eu achava que, tipo assim, parece que precisava disso também. Mas eu não sabia nada, não conhecia nada e não tinha nada de contato de telefone. E tem um amigo nosso aqui, o Frei Silvio. E eu falei assim pro Frei Silvio, Frei Silvio, eu precisava do contato do reitor do Santuário de Despojamento. O senhor não consegue esse contato para mim? Que o Frei Silvio também, ele é da mesma ordem, né? E assim, não deu 5 minutos. O contato do WhatsApp dele na minha mão já. Eu falei assim, meu Deus do céu, é porque eu preciso entrar em contato com esse Frei. Deus está abrindo as portas, né? E eu lembro que eu mandei mensagem, não era tão cedo, era tarde, era quase 11 horas da noite. Eu falei, eu vou mandar mensagem. E considerando o Brasil e Itália, já era umas 2 da manhã, acredito. 4 horas de fuso. E eu mandei mensagem, o Frei lá da Itália, não sei se talvez estava na Itália, né? Já me respondeu. Mas ele me respondeu com uma alegria tão grande. Eu falei, gente do céu, que ele já me contagiou, já de início o Frei Carlos já me contagiou, assim, com a sua alegria, né? E ele falou assim, que ficou muito feliz, muito contente, e que há alguns dias eles já estavam pensando em algo, mas não sabia com quem falar, como que seria essa questão de um aplicativo para o santuário. Ele falou assim, olha Anderson, olha, não sei, não é coincidência. Não é coincidência. Uma frase que o Frei usa muito, que nós adotamos, nada é coincidência, tudo é providência. Ele fala muito isso. E aí, eu falei, acho que os anjos de vocês já estavam se conversando. Já estavam. E ele falou nessa questão dessa providência, né? Mas ele falou assim, olha, é o seguinte, aí tem agora, nós precisamos ter um ok. O meu você já tem. E precisa agora do Monsenhor Domênico, né? Domênico Sorrentino, isso. É o bispo de Assis. Precisa de um ok também da família do Beato, que tem uma associação, e um ok dos ecônomos do santuário, do ecônomo do santuário. Então, assim, com os 4 ok, beleza, vamos fazer o aplicativo. Se um fala não, nós não vamos prosseguir nesse projeto. E aí ficamos aguardando, né, esse ok deles.
E ficamos aí um ano namorando, digamos, Olha, conversando, um ano de conversa. E aí, assim, a gente ficamos aqui conversando, muita conversa, ele mandava muita mensagem pra gente, perguntando alguns detalhes, mandei alguns projetos que nós fizemos também, para eles também conhecerem quem era a D3, o que nós já fizemos, o que já foi feito, para também eles entenderem, né, quem é essa empresa, qual o nosso trabalho, o nosso portfólio, e com isso já foi nascendo essa amizade. Mas assim, já adiantando também, né, porque o tempo passa. O dia que ele ligou aqui para nós, né, foi num dia que foi bem aqui mesmo onde nós estava acontecendo uma missa. Era o aniversário da D3 nesse dia, o padre Dirceu, que é o assessor da Pastoral da Comunicação, e meu pároco estava aqui fazendo a missa. E era o dia das redes sociais. Olha que sinal. E aí ele ligou, aí eu não atendi porque estava na missa, mas daí ele mandou a mensagem. E já estávamos no início da missa, mas foi bem na hora que começou. Eu olhei e falei assim, não estou acreditando. E eu assim, eu queria falar antes de terminar a missa, mas claro, nós precisamos respeitar a liturgia, né? E aí no final, eu falei, gente, eu preciso dar um recado para vocês agora. Nem eu sabia. A Fernanda não sabia ninguém. Aí foi assim, uma alegria falar, foi aprovado, vamos construir o aplicativo oficial do Santuário do Despojamento e Beato Carla Cutts. E aí começou. Que notícia incrível, que história maravilhosa. Bom, depois de tudo isso, seguiu todo um processo de desenvolvimento, de criação, que não dá para a gente trazer todos os detalhes aqui. Mas a gente também está preparando uma matéria especial com bastidores de tudo que vocês viveram relacionado a isso. E chegou um momento, né, o grande dia, que inclusive o aplicativo foi lançado e você, Anderson, você, Fernando, uma equipe da D3 Comunicação, teve a graça de ir para Assis e participar então deste lançamento, e lá vocês viveram uma experiência muito grande. Vou repetir aqui, vocês usaram tanto a expressão divina providência, nada é coincidência, tudo é providência. Então vocês foram para lá e a divina providência se encarregou de cuidar de todas as coisas, e uma das que mais me chamou a atenção, quem está vendo aqui esta relíquia de 1º grau do Beato Carla Cutts, sabe o quão difícil é todo um processo que existe por trás para que alguém possa portar uma relíquia de 1º grau. E a Fernanda, o Anderson, eles foram contemplados lá na cidade de Assis, mas eu vou deixar que eles falem. Então, não sei se eu começo com o Anderson, com a Fernanda, mas eu acho que com a Fernanda, porque enquanto a Fernanda foi falando ali da sua identificação com a mãe do Beato Carla Cutts, tem gente que não conhece, né? Então, hoje, esse primeiro podcast, nós estamos conhecendo um pouco da D3 Comunicação Católica, e não tem como conhecer essa história sem também passar pela história de vida do Anderson e da Fernanda. E para quem não sabe, este casal tem um filho que já está junto de Deus, assim como a mãe do Beato também entregou o seu filho para Deus. A Fernanda falou que ele faleceu aos 15 anos, em 2006, vítima aí, né, sofrendo por conta de uma leucemia, mas hoje vive a graça de interceder por nós no céu. Se Deus quiser, aí logo nós teremos São Carla Cutts, que por enquanto é beato, mas quantos milagres já tem acontecido por sua intercessão. Fernanda, depois o Anderson vai entrar nos detalhes lá do lançamento, mas neste momento eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho como foi a sua experiência de encontro pessoal com a mãe do Beato, né? Futuramente um santo. Você teve a graça de tocar, você e o Anderson, de estar tão pertinho, e como foi essa experiência, né? E como também essa relíquia chegou em suas mãos. Nós recebemos a relíquia, né? Depois o Anderson vai contar um pouquinho mais sobre esse primeiro encontro com a Dona Antônia, com o Senhor Andréas, que são os pais do Beato. Mas eu tive uma experiência pessoal muito forte com ela, né? Que ao final da missa, no dia 12, no dia do Beato, nós iríamos fazer uma entrevista para a Canção Nova, e depois da missa teria um concerto musical e estava todo mundo lá aguardando esse concerto. E eu fui para o quarto onde a gente estava hospedado, que era na frente do santuário, acolhidos pelo Frei Carlos. E eu desci com um livro. Ela escreveu um livro lindo, que se chama O Segredo do Meu Filho, porque Carla Cutts é considerado santo. E eu desci e pensei, se eu tiver uma oportunidade, vou pedir para ela assinar, né, autografar o meu livro.
E eu desci com esse livro e eu vi ela no fundo do santuário com o esposo e o frei. E aí eu pensei, é a minha oportunidade de conversar com ela, né? Não sei como que vai ser a língua, né? E aí eu cheguei no frei e pedi para ele se os pais poderiam autografar o livro. Ele falou que sim, pediu a eles. E quando ela chegou a vez dela, eu falei com ela, né? Eu falei em inglês, ela em italiano. E eu falei para ela que eu também tinha perdido um filho, que é o Francisco, que está no céu, que faleceu bebezinho. E ela, quando eu falei isso, ela me olhou assim, ela prestou atenção e ela falou, mas como aconteceu isso? E eu contei que ele faleceu já na barriga, né, na semana do nascimento. E ela ficou emocionada, ela falou para mim, fica tranquila, porque seu filho está com o Carlo. Está tudo bem e eles estão intercedendo pela sua família. Então, assim, eu senti uma tranquilidade muito grande com isso que ela me falou. Eu sei que o meu filho está no céu, mas assim, acho que eu não tinha pensado que ele poderia estar ao lado do Beato, né? E foi uma emoção muito grande para mim. E eu saí de lá muito feliz com isso que ela me falou. E no final ela falou para mim, você é uma mãe muito corajosa. Falou italiano, eu entendi mais ou menos. E eu falei para ela, você também. E ela autografou meu livro e eu fui embora, fui pro concerto. E eu cheguei lá e estava toda muito feliz, muito emocionada. E assim, isso que eu vivi eu não imaginei. Eu imaginei que eu poderia encontrá-la lá, né, na igreja, mas eu não imaginei que a gente pudesse conversar e compartilhar, né, essa experiência. Porque eu falo que a dor de uma mãe, só quem sente é outra mãe que passou pelo mesmo. Então ali a gente se identificou ali no sentimento e foi muito profundo, muito, muito inesquecível para mim. Tô vendo que o Anderson também, enquanto você fala, ficou bastante emocionado, né, Anderson? Sobretudo quando a mãe do Beato disse assim que o Francisco estava juntinho lá no céu com o Beato. Como isso caiu assim também no seu coração? Bom, eu sou emotivo, tá? Eu tenho um coração bem mole. Meu coração é bem... Eu lembro assim que quando eu cheguei lá no santuário, gente, eu chorei tanto. Foi eu, a Fernanda e o Guto, né? O Guto tá aqui atrás das câmeras ali. Olha, se não fosse o Guto, talvez nós não teríamos ido também, tá? Porque assim, na verdade não tínhamos, né, a ideia de ir para Assis. A ideia seria fazer o aplicativo e entregar o aplicativo. Era até aí. O combinado era esse. Não tinha mais do que isso. Não tinha letra... Quer dizer, aí tinha as letras miúdas, né? Que a gente não sabia, né? No final. Pô, agora tem a entrega, né? E aí o Frei falou assim, Anderson, quando que nós vamos fazer essa inauguração? E nós pensamos juntos assim, olha, nada melhor que o dia do padroeiro. O dia dele. Aí o Frei falou assim, beleza, vamos passar aqui para a equipe, vamos ver se for aprovado, ok. E foi aprovado. Aí a gente estava um dia aqui na agência conversando, né? A Fernanda pode me ajudar melhor, conversando com o Guto, e o Guto, vamos! Eu, ai meu Deus, aí eu já comecei a tremer. O Guto falou, não, vamos. E aí a gente compramos a passagem e fomos. Tudo na fé. Foi tudo na fé, e vamos, ai meu Deus do céu. E aí eu falei, olha, pode... Aí eu avisei o Frei, falei, Frei, nós vamos daqui. O Frei, então vem... Nós vamos cuidar de vocês, gente. E vamos em 5 ou 7 pessoas. E aí foram nós 3, mais o desenvolvedor do aplicativo também. Foi a irmã da Fernanda, minha cunhada, o cunhado dela e... Seu cunhado. E o seu Caio, a Bruna. E quem mais? Fomos nós, né? Fomos. Isso. E aí chegou lá, tinha mais brasileiros lá também, foi uma festa. Mas assim, foi uma alegria. Daí ver essa data e participar de toda essa celebração. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, porque eu já saí daqui pensando, nossa, na hora que eu chegar e ver o Beato, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que eu fiquei 1 hora chorando. 1 hora eu cheguei, olhei para ele e tem uma parede assim, que as pessoas onde sentam num banco, e depois tem uma parte de trás assim. E eu fiquei 1 hora chorando ali, que eu não conseguia, eu travei. Mas assim, não foi de tristeza. Foi de uma alegria tão grande e ao mesmo tempo, toda a minha vida, quando a gente estava trabalhando no aplicativo, sempre me via o Francisco nos meus pensamentos. O Francisco, eu não entendia também por que nós estamos fazendo um aplicativo do Beato
E sempre vem o Francisco. E talvez agora, assim, pensando aqui agora no que a dona Antônia falou para Fernanda, é isso, porque o Francisco estava sempre junto com o Beato. Então talvez foi o próprio Francisco ou o próprio Beato, não sei, os dois juntos ali fizeram nós ter esse encontro com ele. E lá foi para mim uma alegria que, meu Deus do céu. E até eu falava assim pro Frei, Frei, e também conversando com um outro menino, o jornalista de uma grande TV católica também, falava assim, nossa, mas nós aqui, uma agência pequena, assim, talvez... E falava assim, olha, mas é isso mesmo, porque foi escolhida uma agência pequena, os pequenos para poder fazer parte dessa grande história. E foi isso, só foi emoção. E tudo assim, confirmação, né? Você falando agora desse local pequeno, do início, a gente remete ao nascimento de Cristo, na simplicidade, ali na manjedoura. E que forma linda como Deus foi conduzindo toda essa história e unindo a história da D3 Comunicação Católica com a história do Beato Carla Cutts, com o Santuário do Despojamento. E o que a gente pode falar, porque já estamos chegando aqui no finalzinho deste nosso primeiro episódio, de muitos outros que virão e que você vai gostar muito do conteúdo que a gente vai trazer e produzir com muito carinho para você. Mas que depois do lançamento deste aplicativo foi muito interessante, o Anderson citou aqui da matéria de uma grande emissora católica, foi Canção Nova, TV Evangelizar, a D3 Comunicação Católica saiu também no site do Vatican News e teve uma repercussão muito grande e a partir disso Deus vem confiando cada vez mais, muito mais coisas que a gente ainda não pode entrar em detalhes, mas quem continuar acompanhando aí vai vivenciar e vai testemunhar os feitos de Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito através desta ligação, desta associação e desde que o Beato Carla Cutts entrou para a história da D3. Então, o que nós podemos dizer é que grandes coisas estão por vir e coisas muito boas. Eu quero agradecer imensamente, aqui fui essa porta-voz, né? Mas vocês são os grandes anfitriãos, os donos desta casa, que eu também tenho a graça de estar aqui, de somar com vocês, junto com meus outros colegas de trabalho. Agradecer pela docilidade do seu coração a Deus, a docilidade do coração da Fernanda e pela maneira que vocês se deixam conduzir e acolher, receber aquilo que Deus vem confiando a cada dia à AD3 Comunicação Católica. Esse foi o nosso primeiro episódio do AD3 Cast, de muitos que virão, então quero convidar vocês, né, a fazer também esse convite ao pessoal que continue acompanhando sempre, porque vai ser bom demais. A gente vai voltar outras vezes, a gente vai falar do dia a dia da agência, de cada setor, dos processos criativos, tudo isso para ajudar você também aí na criação de conteúdo onde você atua, onde você trabalha, né, Anderson, né, Fernanda? Com certeza. É isso aí. A gente tem aí muitos assuntos para conversar aqui. Já fizemos um checklist, olha, tem muito conteúdo mesmo. E muitos convidados também. Muitos convidados. Inclusive, em breve, você fica ligadinho aí, porque nós vamos divulgar a data que vai estrear o nosso segundo episódio. E olha, vocês não têm noção do quão emocionante será também. Está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. E a gente só pode dizer que vem graça sobre graça. O segundo episódio vai ser muito especial, então você fique conectado, você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui na AD3 Comunicação Católica. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.